primo de um rapaz, homem acostumado à dureza da estrada, sempre zombava dessas histórias. Para ele, lendas não passavam de invenções para assustar covardes. "Se há um fantasma ali que venha me encarar", dizia rindo. Dizem que em uma estrada esquecida de Minas Gerais existe um vale onde o silêncio pesa mais do que a noite. Os caminhoneiros que conhecem o caminho evitam cruzá-lo quando o relógio se aproxima da meia-noite. Há quem jure que, naquela escuridão, uma presença antiga espera para se revelar. Numa de suas viagens rumo ao sul, o destino decidiu provar sua descrença. Já era noite quando ele se deu conta. Estava na estrada do Vale Proibido. Olhou para o relógio. Faltavam poucos minutos para a meia-noite. Sorriu com desdém, apertou o volante entre as mãos calejadas e pensou: hoje eu desmascaro essa bobagem. A descida começou. O caminhão rugia enquanto mergulhava no escuro. As luzes da estrada sumiram uma a uma, até que restou apenas o facho do farol alto cortando a noite densa. O mundo ao redor parecia ter desaparecido. Foi então que o feixe de luz encontrou algo no caminho. Uma figura imóvel, de branco. Era uma mulher. O vestido esvoaçava levemente, como se respirasse por si só, e o cabelo negro, comprido, escorria pelo rosto pálido. Os olhos dela, fixos, penetrantes, atravessaram a alma do caminhoneiro. Ele freou com todas as forças. Os pneus gritaram contra o asfalto. A poeira se ergueu como um manto sufocante. Quando conseguiu parar, desceu atordoado, convicto de que havia atropelado a mulher. Mas não havia corpo, não havia ninguém. Apenas o vale, silencioso e fundo, respirando trevas. De volta ao caminhão, ligou os faróis. E então, no retrovisor, o sangue gelou em suas veias. A mulher estava lá, parada, olhando para ele com a mesma intensidade, como se nunca tivesse saído dali. O desespero tomou conta. Engatou a marcha, acelerou, tentou fugir, mas o caminhão não avançava como deveria. Algo o puxava para trás, algo invisível, poderoso. O motor roncava em agonia, lutando contra uma força que não era deste mundo. Foi quando ele a viu novamente lá no fundo do vale. A mesma mulher. Agora, com os braços erguidos, fazia um gesto lento, como se puxasse uma corda invisível. E a cada movimento, o caminhão era arrastado para baixo. O caminhoneiro suava frio, o coração batendo em disparada. Apertou o acelerador até o limite, rezando em silêncio, amaldiçoando sua descrença. O caminhão resistia, estremecia, mas finalmente conseguiu vencer a força que o prendia. Arrancou em disparada, subindo o vale, fugindo daquela presença que parecia desejar arrastá-lo para sempre. Naquela noite, ele aprendeu que lendas não nascem do nada. Desde então, acredita que o vale é habitado pelo espírito de uma mulher morta por algum caminhoneiro descuidado. Uma alma condenada a vagar na escuridão, eternamente à espera de novos viajantes. Até hoje, quando a meia-noite se aproxima, há quem afirme que no fundo do vale, o vestido branco ainda brilha sob o farol de algum caminhão. Naquela noite úmida de quinta-feira, Antônio e seu irmão Carlos tinham acabado de deixar alguns conhecidos em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. A viagem de volta seria longa até o sul do estado, mas ambos estavam acostumados às estradas. Era quase meia-noite quando começaram a perceber que algo estava errado. Sentado no banco do carona, franzia a testa. "Antônio, essa estrada não me parece familiar. Acho que estamos perdidos." Ao volante, concordou com um suspiro. O asfalto parecia nunca acabar, e a escuridão da BR os engolia. A cada quilômetro, a sensação de estarem em território estranho só aumentava. Nenhuma luz, nenhum farol ao longe, apenas um silêncio opressor. Foi então que avistaram uma placa. Em letras gastas lia-se Resende, Rio de Janeiro. Carlos arregalou os olhos. "Meu Deus! Antônio, olha isso! Estamos indo para o Rio, mas como?"
Antônio parou o carro por um instante, fixando o olhar na placa, como se pudesse arrancar dela alguma lógica. Irmão, perdidos de vez. E em uma hora dessas, não passa ninguém para ajudar. Carlos tentou brincar com a situação, mas o tom saiu trêmulo. Pois é, nenhuma alma viva nessa estrada. Cala a boca, Carlos, cortou Antônio já irritado. Não fala besteira a essa hora. No entanto, como se a frase tivesse invocado algo, um casal surgiu do nada. Estavam parados no canto direito da estrada, bem próximos a um quebra-molas, iluminados apenas pela luz fraca dos faróis. Não havia acostamento ali. Não havia razão para alguém estar naquele ponto deserto. Olha ali, exclamou Carlos aliviado. Não é tão tarde assim. Tem gente caminhando ainda. Vamos perguntar. Antônio reduziu a velocidade e abaixou o vidro. O coração batia forte em seu peito, mas se obrigou a manter a calma. Pergunta aí, Carlos. Vê se sabem onde estamos. Carlos se inclinou, prestes a falar, quando percebeu o olhar fixo do irmão. Antônio estava pálido, o cabelo arrepiado como se tivesse levado um choque. Antônio, o que foi? A voz do motorista saiu num sussurro quebrado. Você também tá vendo, não tá? Carlos se virou devagar, e o que viu o fez gelar até os ossos. O casal estava ali, parado, imóvel, mas não tinham pernas. Eram apenas torsos flutuando acima do chão, como se emergissem de algum abismo invisível. Santo Deus, murmurou Carlos, branco como um cadáver. Antônio apertou o volante com força. Segura firme, eu vou passar direto, quebra-molas ou não. Sem esperar resposta, pisou fundo no acelerador. O carro saltou sobre o obstáculo, sacudindo a lataria. E Carlos começou a rezar em voz alta, quase gritando. E então aconteceu. Menos de 500 metros à frente, como se tivessem atravessado um véu invisível, os irmãos se viram dentro da cidade vizinha a deles. Ruas conhecidas, luzes acesas, casas familiares. Atrás de si não havia mais placa, nem trevo, nem casal. Estacionaram em frente à própria casa. Nenhum deles falou por longos minutos, tentando entender como haviam passado de uma estrada deserta e interminável para o coração de sua cidade em um piscar de olhos. Naquela madrugada, ao se despedirem, Carlos resumiu com a voz ainda trêmula. Antônio, não sei se fomos parar em outro lugar, se foi coisa da nossa cabeça, ou se atravessamos para, sei lá, Sete Além. Os dois nunca esqueceram o terror daquela noite. E até hoje, ao passarem por algum trevo em estrada escura, um silêncio pesado toma conta deles. Porque ambos sabem, no fundo, que há lugares no caminho onde a realidade se rompe. E certas criaturas esperam, imóveis, sem pernas, apenas observando. Isso aconteceu comigo há mais de 20 anos, em um feriado prolongado. Estávamos viajando para o Mato Grosso do Sul. A rodovia estava estranhamente tranquila, quase sem movimento, mesmo sendo véspera de feriado. Eu não me lembro exatamente o nome da estrada, mas no carro estávamos eu, meu então namorado Rafael, a irmã dele, Cláudia, o marido dela, Marcos, e o bebê deles, que tinha por volta de 1 ano de idade. Logo depois de passarmos pelo primeiro pedágio, o carro apresentou um problema. Encostamos no acostamento bem próximo ao pedágio e chamamos socorro. Enquanto aguardávamos, a criança chorava e nós tentávamos acalmá-la. Eu, Cláudia e o bebê ficamos sentados na calçada, conversando, enquanto Rafael e Marcos foram até perto do pedágio para pedir informações e verificar como seria o conserto. Aquele trecho tinha algo estranho. Atrás da calçada havia um barranco coberto de árvores e não havia praticamente ninguém por perto. O silêncio pesava. Depois de alguns minutos, Rafael e Marcos voltaram rindo. As atendentes do pedágio falaram que esse trecho é mal assombrado, disse Rafael debochando. Eu e Cláudia não achamos graça nenhuma, pedimos que parassem, mas eles continuaram rindo, até que de repente todos ouvimos.
passos rápidos de salto alto ecoando no asfalto, como se alguém estivesse correndo em nossa direção. O som era nítido, metálico, próximo, mas a estrada estava completamente vazia. O pânico tomou conta. Cada um correu para um lado sem pensar. O barulho dos saltos continuava, mas não havia ninguém ali. Nada além da noite e do eco dos passos invisíveis. Pouco depois, o socorro chegou, mas aquele medo permaneceu. Seguimos viagem em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Então veio o pior. Em um momento de descuido, virei para olhar pela janela de trás. No meio da rodovia, iluminado pelos faróis distantes de um carro que vinha, estava um garoto de uns 12 anos. Ele usava short branco e uma camiseta branca muito fina, quase translúcida. Ele permanecia imóvel, parado no centro da pista. Quando o carro que vinha atrás se aproximou, o menino levantou os braços em forma de X. O carro passou através dele. Ele não saiu do lugar, não se mexeu. Continuou parado, como se fosse feito de fumaça. Até hoje, nunca consegui esquecer aquela visão. O som dos saltos e a imagem daquele garoto branco parado no meio da estrada continuam comigo, como se fosse ontem. Meu nome é Roberto Andrade. Tenho 28 anos de profissão como caminhoneiro e nunca fui homem de acreditar em histórias de assombração. Cresci ouvindo colegas falarem de estradas malditas, noivas fantasmas e pé de garrafa, mas sempre considerei tudo lenda de boteco. Até a noite em que precisei atravessar um trecho isolado no interior de Rondônia. Era quase 2 da manhã e eu seguia sozinho pela rodovia, levando uma carga de madeira serrada. A estrada estava deserta, sem um único farol no retrovisor ou à frente. O rádio chiava baixo, tocando uma estação mal sintonizada, e eu lutava contra o sono. Foi então que notei algo estranho. No acostamento mais adiante havia o que parecia ser um homem parado, imóvel, com roupas escuras. Reduzi a velocidade, preocupado de ser alguém precisando de ajuda. Mas, à medida que me aproximei, percebi que não era bem um homem. A figura era alta demais, magra a ponto de parecer feita de galhos, e tinha o corpo curvado. O rosto, iluminado rapidamente pelos faróis, não parecia humano. Era alongado, sem boca visível, apenas 2 buracos profundos e negros onde deviam estar os olhos. Meu coração disparou. Acelerei sem pensar 2 vezes, mas o pior veio depois. Pelo espelho retrovisor, juro que vi aquela coisa entrar na estrada correndo atrás do caminhão, as pernas se movendo de forma disforme, como se não fossem feitas para correr. Eu joguei a marcha para frente e pisei fundo. O motor roncou, e mesmo com o caminhão já em alta velocidade, aquela coisa parecia se aproximar. A estrada inteira estava mergulhada em silêncio, exceto pelo barulho dos pneus e pelo som, que eu não consigo esquecer, de unhas arranhando o asfalto. Foram minutos que pareceram horas, até que, de repente, quando atravessei uma ponte estreita, a criatura sumiu. Olhei pelo retrovisor e não havia mais nada, só o vazio da noite. Cheguei ao próximo posto de combustível pálido, tremendo, e precisei tomar 2 doses de café forte para recuperar o fôlego. Não contei para ninguém na hora, porque sabia que iam rir da minha cara. Mas desde aquela noite, sempre que pego estrada em Rondônia, tenho a sensação de que alguém me observa dos barrancos. E se alguém me perguntar hoje se acredito em estradas assombradas, eu respondo sem pensar: acredito, porque eu vi. Não sei nem por onde começar, mas preciso dividir isso, porque até hoje, eu e minha namorada não conseguimos dormir direito. Pode parecer invenção, mas juro por tudo que é mais sagrado que foi real. Foi no ano passado, num feriado prolongado, eu e a Mariana decidimos viajar sem destino certo, só pegar o carro e dirigir pelo interior do Paraná. Já era quase meia-noite quando paramos para descansar num espaço à beira da estrada. Era um lugar deserto,
Só mato e algumas árvores retorcidas. Montamos a barraca, acendemos uma fogueira e deitamos para dormir. Acordei no meio da madrugada com a sensação de estar sendo observado. No começo, achei que era coisa da minha cabeça, mas então ouvi um murmúrio baixo, como muitas vozes rezando juntas. Mariana também acordou e perguntou se eu estava ouvindo. Saímos da barraca. A estrada estava iluminada pela lua cheia e, ao longe, vimos uma fileira de luzes se aproximando. Achei que fossem faróis de carro, mas não, eram velas. Cada vela era carregada por uma figura humana, e logo percebi que não eram pessoas normais. Deslizavam sobre o asfalto, não tocavam o chão. Algumas usavam capuzes, outras mostravam rostos cadavéricos, ossos à mostra. Eles rezavam em latim, como uma procissão. Pararam bem em frente ao nosso acampamento. Todos os rostos, ou o que restava deles, se voltaram para nós. Uma figura se destacou e veio até mais perto. Quando vi o que era, quase perdi a voz. Um crânio humano coberto por pedaços de pele. Ele ergueu a vela e falou com uma voz rouca. A estrada não é lugar para os vivos. Juntem-se a nós. Na mesma hora, nossa fogueira se apagou sozinha. Só restaram as velas deles. Eu puxei a Mariana para o carro, tremendo. Tentei dar partida, mas o motor falhou várias vezes. As figuras encostavam as mãos cadavéricas nos vidros, deixando marcas geladas. Quando o carro finalmente ligou, arranquei em disparada. O mais assustador foi que, pelo retrovisor, eu ainda via a procissão atrás de nós, acompanhando o carro como se não houvesse esforço. Segui em frente até o som sumir e só o vazio da estrada restar. No dia seguinte, paramos numa cidade pequena. Contei o que vimos para o dono de um bar. Ele ficou branco e disse: "Vocês pararam na Estrada do Rosário. Há mais de 100 anos, uma procissão de fiéis morreu queimada lá. Quando a lua está cheia, eles voltam. Procuram companhia para suas preces eternas. Não preciso dizer que eu e a Mariana ficamos sem chão. Tentamos dormir numa pousada naquela noite, mas por volta das 3 da manhã, acordamos juntos, apavorados, depois de ouvir claramente dentro do quarto a mesma voz sussurrando. Desde então, eu evito estradas desertas à noite, e confesso, até hoje tenho medo de que a procissão esteja só esperando a próxima lua cheia para me encontrar de novo." E aí, amante do sobrenatural, gostaram dos relatos apresentados neste vídeo? Caso tenha gostado, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal Área do Medo. Que os fantasmas passem sempre longe de sua residência.